Olá, tudo bem com você? Vamos iniciar a nossa primeira aula da disciplina de Homem, Cultura e Sociedade. Uma disciplina muito importante porque trata de questões do nosso cotidiano, da nossa realidade, da forma que se estrutura e se estruturou toda a sociedade na qual estamos presentes, na qual estamos vivendo. Por isso, pensarmos sobre as questões que envolvem homem, cultura e sociedade nos leva a um tema principal, que é o tema da aula. Num primeiro momento, vamos discutir capitalismo e as ciências sociais. Como discutir o capitalismo e as ciências sociais? O que de fato marca essa ideia, esse sistema que forma toda a nossa composição psicológica, sociológica, econômica, política e cultural? Como discutir essas questões que nos levam a uma realidade presente? Por isso, é um tema muito importante e deve ser tratado com bastante cuidado. Por quê? Porque estamos falando de uma história, e uma história recente, uma história que inicia-se com o século XIX, com o século XX, mas ela tem todos os seus princípios, toda a sua origem no século XV, no século XIV, no século XVII, ela se forma toda de um processo histórico. Então, portanto, pensarmos no capitalismo e na estrutura que envolve a nossa sociedade, nos remete a esse período histórico, a esse contexto histórico. Aqui nós vamos tratar esse contexto de uma maneira bem exemplificada e de uma maneira que você perceba como muito das raízes que lá estavam presentes na história do século XV, do século XVI, até a nossa atualidade, século XX e XXI, estão presentes na passagem da transição do capitalismo e como esse capitalismo se modernizou, esse capitalismo se reorganizou, se estruturou de outra forma e que nos leva para o século XXI de uma maneira muito inusitada, uma maneira com bastante complexidades a serem vistas. No processo de entendimento dessa disciplina, é importante contextualizarmos a sua representação, ou seja, do que vamos tratar nesse encontro. Então, num primeiro momento, nós vamos falar sobre a reflexão onde indivíduos e sociedades iniciam as suas relações ou contextualizam toda a sua maneira de ser, de fazer, de agir, de produzir a sua própria realidade. Então, quando nós falamos, vamos refletir sobre os indivíduos e a sociedade, nós estamos falando em que o processo que se construiu na medida em que os indivíduos produzem as suas vidas, o seu cotidiano, através de um processo econômico, através do seu processo cultural e o seu processo político e econômico. Também no quadro você vai observar que vamos falar da crise do feudalismo. Por que é importante falarmos da crise do feudalismo? Porque o feudalismo é a transição, é a passagem que nos permite entender a sociedade capitalista, a nascente e o avanço do capitalismo em todo o espectro, em todo o processo econômico, político, social e cultural. Também vamos discutir nesse encontro de hoje as revoluções burguesas. E aí nós estamos nos referindo à Revolução Industrial, à Revolução Francesa, a própria reflexão da Revolução Americana, como essas revoluções ou essas novas formas de se produzir a realidade, as ideias, o processo político, a produção, a indústria, como tudo isso impactou a vida dos indivíduos em sociedade. No quadro ainda, você tem comigo hoje a discussão da sociedade moderna e o capitalismo e a nascente ciências sociais. É a partir do capitalismo que as necessidades de explicação de uma nova realidade, a partir das crises originárias do capitalismo, nós vamos ver a nascente ciências sociais ou a sociologia. Feudalismo e sociedade moderna. Como
o sistema feudal como aquela forma de conceber a realidade, de fazer-se fazer a produção, as relações de artesanato, as relações entre os reis, os seus vassalos, os reis e os senhores feudais, como aquele período histórico que inicia-se lá no século V e vai terminar mais ou menos entre o século XIV e XV, como este grande período histórico da nossa história, da história da humanidade, vai refletir ou vai pontuar as questões que dão origem ao sistema capitalista. Então, de que maneira o processo do feudalismo ou o sistema feudal, ele vai desembocar, vai facilitar, vai trazer esse novo sistema, que é o sistema capitalista do século XIX, do século XX, na realidade e na composição das nossas sociedades. Então, podemos pontuar da seguinte maneira, no quadro: as ideias do sistema feudal, ou quando nós falamos do feudalismo, nós estamos falando de um modelo, não é mesmo? Um modelo econômico, um modelo social, político, que foi predominantemente da Idade Média, como nós conhecemos enquanto Idade Média. E aí nós podemos pontuar entre o século, mais ou menos o século V ao século XV, mas sempre lembrando que não existe um corte, né? Existe um recorte didático para estudarmos essas questões da história, mas não existe algo que especifique de forma, vamos dizer assim, né, de uma forma que não se questione, de uma forma que possa ser objetiva. Na realidade, o sistema feudal ele vai se constituindo ao longo de um milênio e ao longo de uma realidade que as relações sociais, as relações políticas, as relações entre servos, clero e os monarcas, né, os senhores feudais, vão constituindo toda uma maneira de ser, uma maneira política, uma maneira econômica de pensar. Por isso que nós demarcamos esse período como um período importante para entendermos um pouco mais o quê? O capitalismo. No quadro, dentro do processo do feudalismo, nós podemos dizer que essas relações, né, do sistema feudal, elas eram baseadas nas relações do quê? Nas relações dos servos, né? Nas relações aonde as principais características que poderiam ser vistas eram a fidelidade, o sistema fundiário é um sistema agrícola e o poder religioso como um poder determinante para estabelecer a ideia de sociedade estamental. O que seria essa sociedade estamental? Só para que você recorde, é aquela sociedade onde a divisão, né, ou a hierarquização dos indivíduos está muito bem postas. Nós temos lá os cleros, detentores das ideias, da filosofia, da maneira de se comportar, da cultura, da moral daquela sociedade, da sociedade feudal. Nós vamos ter os nobres, que são aqueles que vão dar todo um processo de legalização ou processo de força, vamos dizer assim, aos reis absolutos, né, ao absolutismo dos reis, aonde os reis serão aí resguardados através das guerras, resguardados pelos senhores feudais, né, pela forma que os nobres vão aí protegê-los, e vamos ter aqueles que serão os trabalhadores, que nada mais são os servos, né, os servos que serão aqueles que vão carregar praticamente tanto o clero quanto a nobreza no seu lombo. Não é mesmo? Então, a sociedade estamental, ela é muito bem dividida e apresenta essas características, e que são características importantes. Por quê? Porque determinam o processo de fidelização, né? Fidelização desses indivíduos aos nobres, aos senhores feudais, a esse sistema, que é um sistema agrícola, que é um sistema onde as relações são estabelecidas através da agricultura, onde nós vamos ver um pouco de artesanatos, onde nós vamos ver aí os camponeses sempre servindo aos senhores, na medida em que isso vai constituindo toda uma harmonização dentro do espaço.
Contudo, também nós podemos dizer que apresentar-se-á uma crise nesse sistema feudal. Vamos ao quadro para verificar. Então, dentro desse processo, nós vamos perceber aí que entre o século XV e o século, entre o século XIV ao século XVII, muitas questões vão sendo aí colocadas para esse sistema que, num primeiro momento, dividido entre aqueles que oram, aqueles que guerreiam e aqueles que trabalham, eles vão ter que resolver. Né? E nesta crise nós poderíamos apontar aí a peste negra, a guerra entre a França e a Inglaterra, os 100 anos, a fome. Então, esses momentos de crise fazem com que o desenvolvimento comercial e urbano passe a se desenvolver muito rapidamente, vamos dizer assim. Ele passe a ter, a partir das inovações técnicas, a partir das cruzadas, a partir da reabertura do mar Mediterrâneo, quer dizer, das navegações, nós vamos ver que eles vão levar um certo mal-estar, uma crise ao próprio sistema por conta da centralização ou da descentralização, ou melhor dizendo, e da fragmentação que existia entre os reis e os burgueses, que vão sendo consolidados aí nas cidades. Também como crise o surgimento e a ascensão da burguesia e a formação dos estados nacionais. Então vejam como isso é importante. Esse processo das crises do sistema feudal nos levarão ao quê? A uma nova maneira de ver a sociedade, ao iluminismo, ao renascimento, a questão do que vão ser questionados os dogmas da igreja, vão ser questionado o teocentrismo, o antropocentrismo passará a ser um divisor de identidade, um divisor de relações e, portanto, neste processo, vamos dando o encaminhamento, ou seja, a abertura para um novo sistema que aí já vai se consolidando, que será o sistema capitalista. No quadro, nós vemos que, então, essas novas formas de pensar a sociedade, o renascimento, a ruptura entre o pensamento medieval e o pensamento moderno, o teocentrismo e o antropocentrismo, lembrando que o teocentrismo, né, a ideia que fundamenta-se na questão de um Deus, não é mesmo? E também, assim como o iluminismo, a valorização da ciência, a racionalidade, o combate do Estado absolutista, tudo isso, a defesa de um Estado laico, as liberdades individuais, tudo isso vão nos levar a uma nova maneira de pensar, ao processo da modernidade e da racionalidade. Então, entramos no processo da racionalidade econômica, da racionalidade cultural e da racionalidade política. Revolução Francesa, um novo modelo a ser colocado, um novo modelo político. O que nos traz aqui, então, dentro de todo esse processo de conhecimento? A Revolução Francesa como uma forma de organização, uma forma de rebelião, vamos dizer assim, de todos aqueles acontecimentos que até então pertenciam ao antigo sistema, que era o sistema feudal. A Revolução Francesa, ela vem com tudo e vem com a modernidade, a ideia de modernidade. Uma sociedade onde os iluministas e as ideias renascentistas fazem toda a diferença, fazendo com que os pensadores, assim como Locke, Rousseau, Voltaire, alguns grandes elaboradores e filósofos vão concebendo uma sociedade onde os processos da individualidade, os processos da representação vão contra o absolutismo dos reis, vão contra a maneira pela qual os reis governam as sociedades europeias, principalmente aqui localizada na França.
Então, vamos ver o que a Revolução Francesa nos traz enquanto um pensamento interessante. Pensando que chegamos a um século, onde é o século XVIII, não é? A Revolução Francesa, ela nos traz aí a ideia de que a liberdade, a fraternidade, as questões que envolvem a igualdade pode realmente ser uma bandeira de luta, e essa revolução ela pode ser caracterizada, então, num primeiro momento, como uma maneira de pensar as mudanças que refletem aí o interesse de outras classes sociais e não mais as classes dos nobres, aqueles que apenas defendiam o absolutismo do rei. E essa forma de pensar, ela pode ser dividida aqui em 3 grandes estados. Então, vamos ver aqui. Primeiro estado, nós vamos ver a concentração do alto clero e o baixo clero. Então, alto clero, os padres, os bispos, né? Todos aqueles representantes aí da igreja e que detinham muito do poder, nós sabemos disso, do poder da influência, de influenciar as decisões do rei, influenciar aí todo este processo de construção da sociedade. O segundo estado é a nobreza, aqueles que saem, né, do sangue, nobreza e sangue que nós falamos, né? Por quê? Aqueles que representavam na guerra, aqueles que colocavam ao rei os seus empregados, os seus servos, né? Aqueles que colocavam os seus exércitos para o atendimento das necessidades do rei, para ganhar novos espaços, ganhar novas colônias e tudo mais. E o baixo clero, que seriam, então, aqueles indivíduos que nada mais concentram no quadro, você pode ver, concentram aquilo que nós chamamos de burguesia, ou aqueles que eram considerados os burgos, né? Por que burgos? Porque eles viviam na cidade, eles já começavam a comercializar. Lembrem-se que a crise do feudalismo, uma das principais características foi exatamente o aumento de comercialização das cidades, dos burgueses, quer dizer, o artesanato deixa de ser aí, vamos dizer, o carro-chefe de negociação, de troca, né? Porque era troca de produto por produto. E na medida em que o dinheiro ou outras necessidades passam a ser representadas nas grandes cidades, nas feiras que ali vão se concebendo, já não mais se coloca como troca de produto por produto, já entra então a moeda, né? Aquele momento do mercantilismo, do capitalismo mercantil. Então, dentro deste processo da Revolução Francesa, representada por esses 3 grandes estados, nós vamos ver que os burgueses vão ganhando espaço e vão ganhando representação. E nessa representação, eles conseguem questionar não só todo o modelo de sociedade estabelecida através do absolutismo do rei, mas também das desigualdades, dos problemas que vão sendo apresentados na própria composição societária. Por isso a bandeira dos burgueses, né? Liberdade, fraternidade e igualdade. Eles buscavam exatamente essas questões, como Montesquieu vai nos dizer, para proteger aquilo que eles acreditam de direito, que nada mais são as leis para todos enquanto processo de igualdade. É nessa ideia aí que nós vamos ver a construção ou a formulação das primeiras ideias da Revolução Francesa. No quadro, você tem ainda essa discussão que nos leva ao processo real, né, da Revolução, que foi em 1789, quando a França absolutista, a partir desses seus 3 estados, deixa de
de representar realmente as necessidades colocadas, principalmente incentivadas pelos iluministas, né? E através da precariedade, através dos problemas que aconteciam na estrutura social, nós vamos ver que a economia e a política, assim como a exploração do trabalho de muitos e os impostos em cima desses indivíduos, vão fazer que o terceiro estado, ou seja, os burgueses, os burgos, se colocassem contra os reis e o Estado absolutista. Essa imagem aqui, constituída no quadro, ela representa bem essa situação, não é? A questão dos tributos eram todos carregados, os burgueses, né? O proletário, aqueles indivíduos aí que estão aparecendo como comerciantes nessas sociedades do século XVIII, vão então carregando em suas costas tanto os nobres como o clero, e aí surge o grande movimento que é a Revolução Francesa. Então, ainda dentro dessa consequência da Revolução Francesa, vamos ao quadro, nós podemos dizer o seguinte, que a ascensão política da burguesia e o triunfo dos seus ideais vão ser, então, caracterizados pela ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Ela vai abolir a antiga forma das sociedades e as instituições tradicionais, os costumes, os hábitos, as mudanças, todas essas questões da vida cultural vão ter uma outra lógica, vão passar para um outro momento, uma nova maneira de se constituir a sociedade que se dá através da Revolução Francesa. Revolução industrial e a composição dessa revolução no que tange aos aspectos da nova estrutura de sociedade. Quando nós pensamos na estrutura de uma sociedade, quando nós estamos nos remetendo à formação do sistema capitalista, não tem como nós não pegarmos esses dois grandes períodos, né, da história, que são a Revolução Francesa, que se dá em 1700, e a primeira Revolução Industrial, que se dá na Inglaterra. Por quê? Porque são grandes marcos, são marcos que possibilitaram que as estruturas sociais fossem questionadas e também fossem aí emparelhadas ou fossem observadas de uma maneira na qual eles pudessem fazer as críticas a esse próprio sistema. Podemos lembrar que foram grandes momentos onde os indivíduos, quando nós pensamos assim nas revoluções burguesas, nós temos que pensar que essas revoluções, elas permitiram que nós chegássemos até aqui dentro dessa própria reflexão crítica de todo um período histórico. Porque agora, claro, nós estamos no século XXI, é muito mais fácil nós olharmos como foi as revoluções anteriores dos séculos passados. Por quê? Porque elas se constituíram em fatos sociais muito importantes que, a partir deles, nós fomos observando e fomos construindo a nossa própria revolução. Hoje, quando nós falamos Revolução 4.0, nós estamos aí muito além da primeira revolução, da primeira fase da Revolução Industrial, da segunda fase da Revolução Industrial e do processo da globalização, chegando no momento em que nos encontramos. Então, quando pensamos este primeiro momento, é importante que nós tenhamos em mente que é uma realidade vivida por indivíduos que, num determinado momento histórico, ainda não tinham se deparado com as máquinas, com a máquina a vapor, com toda essa tecnologia. Hoje a gente fala dessas tecnologias, já estão totalmente ultrapassadas, não é mesmo? Contudo, no passado, essas tecnologias impactaram assim como nos impacta as questões das revoluções atuais, não é? As revoluções que nós vivemos, a cibernética, os computadores, as redes, as mídias, tudo isso nos impacta, imagina lá naquele momento. Então, a Revolução Industrial foi uma revolução que mexeu com toda a estrutura da sociedade.
sociedade. Mexeu com a estrutura econômica, a estrutura política, cultural, social. Ela mexe com as formas dos indivíduos produzirem a sua própria realidade. E é a partir dessa realidade, é a partir dessa maneira que vai se constituindo, é que nós temos que pensar que autores teóricos, filósofos, sociólogos começam a estudar o que se pode aí conceituar enquanto revolução. Ou qual é o norte, qual é a origem, o ethos da Revolução Industrial? O ethos é o sistema de produção. É a forma de produzir os bens, é a forma, a maneira na qual os indivíduos se relacionam e interagem com o processo de produção para a sua própria sobrevivência. Então, vamos tentar verificar isso no quadro. Quando nós falamos sobre a Revolução Industrial de 1780, nós estamos falando na consolidação do capitalismo. Se a Revolução Francesa, ela dá as bases, os ideais, ela dá o aspecto moral, cultural para a Revolução capitalista, nós podemos dizer que a Revolução Industrial dá a tecnologia. Ela faz com que o modo de produção de bens, de mercadorias, seja neste momento totalmente diferenciados. É um momento onde o estímulo à exploração dos recursos naturais e a capacidade de produção vai aumentar sensivelmente dentro da sociedade. Então, as tecnologias, o modo de produção, o indivíduo, para produzir a sua sobrevivência, ele terá que se colocar num processo de produção aonde o capital passa a ser o grande gerente, né? Passa a ser o administrador de todo o processo e de todos os bens. Um grande estudioso sobre essa questão será Karl Marx. E lá no livro didático você observará que quando se fala na revolução tecnológica, na revolução da fábrica, na maneira pela qual os indivíduos passam a representar a sua sobrevivência, é assim que vai sendo caracterizado. Ela se caracteriza pelo acúmulo da exploração do trabalho, acúmulo da exploração entre os processos de trabalho ali estabelecidos. No quadro ainda, podemos observar que o capital acumulado e a organização do trabalho serão substituídos de uma forma do manual e artesanal pela produção através da máquina, da fábrica, e fazendo com que os custos da produção e dos produtos sejam aí muito mais observados, não é mesmo? Também este processo consolida-se toda a ideia daquilo que nós entendemos por capitalismo. Então, a consolidação do capitalismo, ela vai se dar através do quê? Do crescimento urbano, através das mudanças de relação de trabalho, do tempo de trabalho e da disciplina na fábrica, da retirada da mais-valia deste processo e da revolta e da organização dos trabalhadores. Lembrando também que é um momento de grande danos ambientais, assim como vivemos no século atual. Ou seja, é um momento onde a extração da natureza passa a ser desorganizada e de maneira que atenda apenas ao acúmulo de capital, à busca do lucro, e não para, vamos dizer aí, a sobrevivência e a existência da humanidade. Dentro do processo que nós trabalhamos, e aí, se você entrar ou se recordar aos nossos livros didáticos, ao nosso livro didático, você vai ver que lá foram colocadas algumas situações problemas. O que são situações problemas? São situações que foram retiradas para que da atualidade, do momento atual, né, que vivemos, para nos remeter ao estudo ou à reflexão da realidade na qual estamos inseridos. E nesta resolução da situação problema, especificamente, foi utilizado um artigo de Mujica.
Mujica é um ex-presidente do Uruguai e que, numa entrevista, ele vai nos dar as ideias ou a ideia que forma uma crítica, uma reflexão crítica sobre o próprio capitalismo. Vamos a ela, vamos fazer a leitura? Essa leitura aqui no momento está fragmentada em alguns pontos, porque são importantes para serem pensados por nós, né? Então, pensando aí que o Pepe Mujica, ele, como entrevista que ele dá, ele pensa assim: os governantes precisam representar a maioria do povo e não deixar os resquícios do feudalismo e monarquia dentro da república. Essa é uma ideia. Para este pensador, esse representante político da sociedade aí da América Latina, os resquícios do feudalismo e os resquícios do absolutismo sempre estarão presentes em nossa sociedade na medida em que, quando elegemos ou colocamos alguns governantes no Estado maior, nós não, esse indivíduo esse indivíduo não entende que a sua representação tem que ser uma representação do todo da sociedade. Ele não representa apenas uma classe ou um nobre, ou representa simplesmente o clero, ele representa o todo da sociedade. Por isso que Mujica traça essa crítica, mostrando aí que, num primeiro momento, o capitalismo, o Estado passa a representar, muitas vezes, o interesse de determinadas classes e não vamos dizer, a totalidade dos indivíduos que ali deveriam ser representados. Ainda num fragmento da notícia, nós podemos ver que ele diz o seguinte: o poder é uma coisa muito esquiva e muito fragmentada. Uma sociedade é muito mais complexa e o poder muitíssimo mais complexo. O que ele quer dizer aí? Ele quer dizer que as repúblicas não vieram no mundo para estabelecer novas cortes, né? As repúblicas nasceram para representar o todo social. E essa é uma responsabilidade que deve ser seguida, deve ser respeitada e levada à frente por todos os governantes. Nesse sentido, quando Mujica coloca a complexidade das relações políticas, as relações sociais, as relações culturais que estão no cerne das nossas relações em sociedade, nessa mesma reportagem, ele vai dizer, vai colocar, né, a questão do aborto, vai colocar a questão da maconha, a questão de gênero, como questões que fazem parte da nossa realidade, fazem parte da nossa história e precisam ser discutidas, refletidas pelos nossos governantes e pela própria representatividade de cidadania dos indivíduos, para que isso não fique no campo da hipocrisia. Porque são questões que vêm anterior ao próprio capitalismo, né? Ao sistema capitalista. Quer dizer, elas vêm aí de séculos passados, são questões que sempre foram colocadas e devem ser trabalhadas com cuidado para que esse processo consiga aí atender a própria necessidade de se pontuar a cidadania. Quer dizer, a cidadania seja defendida, a cidadania seja representada em todo o processo. Então, no sistema, na nossa situação problema, é importante que a gente perceba que tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Francesa, assim como as crises do sistema feudal para a transição do capitalismo, da sociedade moderna, né? Da sociedade que vai ser aí pautada pelo iluminismo, vai ser pautada pelo renascimento, são questões que vão refletir ou vão inserir-se no contexto da própria sociedade nascente, da sociedade capitalista nascente, e ela estará presente em todos os aspectos, nos aspectos políticos, nos aspectos culturais e econômicos. E é importante que a Constituição do Estado, quer dizer, esse Estado de Direito, o Estado onde as liberdades são defendidas, onde a busca pela igualdade de
de oportunidade ou igualdade perante a lei, né, perante a realidade legal, ela seja aí defendida, seja colocada e seja posta e seja dessa forma uma maneira em que os indivíduos consigam exercer a sua cidadania, exercer o papel de cidadão. Por quê? Porque é a partir disso que, com certeza, o desenvolvimento, a organização da sociedade, da cultura, elas estarão presentes, firmes, não é? E de uma maneira em que essa nação seja um Estado-nação representativo perante a toda uma sociedade. Perguntas. Nesse momento, eu trago para você a oportunidade, convido que você participe, fazendo ou trazendo para nós uma reflexão ou um questionamento a respeito das realidades discutidas sobre a Revolução Industrial, a importância dessa revolução para a composição do sistema capitalista, a própria ideia da Revolução Francesa em igualdade, liberdade, o próprio processo que vai se construindo na ideia de fraternidade para também se inserir no sistema capitalista. Enfim, convido você a trazer aí as suas dúvidas, os seus questionamentos. Vou aguardar.
Bem, são várias perguntas e eu vou tentar aqui sintetizar alguma delas nas respostas que nós chegamos próprio. Algumas pessoas estão perguntando qual é o marco da Revolução Francesa. Entre vários acontecimentos, nós podemos dizer que o rompimento com a Igreja é um grande marco. A Revolução Francesa, ela rompe com o Estado absolutista e, ao mesmo tempo, rompe com as ideias, né, do Estado laico, com a ideia de um Estado laico, com a ideia de uma maneira onde o catolicismo passa a ser não mais um integrante, né, ou a religião do catolicismo não fosse mais integrante ao governo. Então, esse seria um dos grandes marcos aí que nós teríamos da Revolução Francesa, que é essa busca de uma nova constituição de uma sociedade mais objetiva e aonde o Estado ele se colocaria aí de diferente forma, né? Também, quando me perguntam assim, atualmente vivemos, né, algumas pessoas colocaram, vivemos em momentos atuais em que muito do que aquilo que já aconteceu nos sistemas anteriores, né, no sistema, na crise do feudalismo, nos sistemas aí das revoluções industriais, das revoluções burguesas, nós vivemos ainda muito enraizados a esses processos. Sim, vivemos muito enraizado. Ainda nós temos uma grande camada da nossa sociedade, representada por aquilo que nós chamávamos a Revolução Burguesa, a Revolução Industrial Burguesa, a Revolução Francesa Burguesa, que são os burgueses, os nobres, que buscam aí, com certeza, manter as suas, vamos dizer, manter as suas regalias ou manter as suas propriedades, manter a sua maneira de se colocar frente às outras classes sociais. Então, quando nós pensamos nesse sentido, dos governantes atuais, nós estamos também nos referendando a um Estado anterior, né, que ainda se aproxima, claro que com outras nuances, com outras formas de se ver o mundo, com outras tecnologias, mas ainda são aqueles burgueses que buscam a defesa da individualidade, a defesa da acumulação, né, a acumulação de capitais, a busca cada vez maior da lucratividade. E isso nós podemos ver aí até de uma forma aí muito, muito simplificada, tá certo? A partir das nossas reformas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Nós vamos ver que muitos dos direitos aí alcançados num primeiro momento em outros governos dos trabalhadores, eles passaram a não ter mais essa concepção. Por quê? Porque determinadas estruturas sociais, determinadas classes sociais vão determinando a lógica do Estado, vão determinando a lógica do poder, tá certo? Muito obrigado pela contribuição. Controle e produtividade. Bom, quando se pensa na sociedade capitalista, o início da sociedade capitalista, nós temos também que nos remeter às formas de controle e de vigilância que vão ser estabelecidos, vão ser colocados para que um processo, entre aspas, de harmonização da estrutura da sociedade seja possível. Então, uma das reflexões importantíssimas para pensarmos o sistema capitalista ou o avanço do sistema capitalista nas sociedades modernas, nas sociedades contemporâneas, é a questão do controle. De que maneira esses controles são colocados à disposição do Estado, são colocados à disposição daqueles que representam as leis, representam o poder de organização da estrutura societária. E entre os grandes autores que descrevem sobre isso, nós temos o Michel Foucault. Michel Foucault, partindo de uma leitura do filósofo Jeremias Bentham, ele vai discutir
todas as questões que envolvem as formas de controle e que chegam muito próximos às nossas formas de controle, aos controles que nós ainda estamos aí sendo, vamos dizer, organizados. Vamos ao quadro para verificar isso melhor. Quando falamos de controle e produtividade, nós estamos pensando numa sociedade moderna, onde as relações de poder, de controle sobre os homens serão aí observadas. Num primeiro momento, Jeremy Bentham, de 1789, ele escreve sobre a sociedade racional e ele vai dar elementos importantíssimos, né, para discutirmos aquilo que, uma forma de se controlar, e aqui nessa figura dá bem para se verificar isso, que é o panóptico, ou seja, uma maneira onde os indivíduos serão vigiados e controlados a todo momento a partir de um único observador, um observador que esteja no centro. E essas relações aí, nesse sentido, elas vão ser idealizadas. Então, Bentham idealizou um modelo racional de prisão com um edifício grande, num pátio interno, e pela qual todas as celas estariam voltadas na posição central desse círculo, e onde ele coloca o olho que tudo vê. Não importa quão diferente ou até mesmo quão opostos sejam os propósitos, seja o de punir, incorrigível, encerrar o insano, reformar o viciado, confinar o suspeito, empregar o desocupado, seja ele aplicado aos propósitos das prisões perpétuas e estejam dispostos em qualquer ramo da indústria. O que o Bentham está querendo nos dizer? Olhem lá. Ou prisões de confinamento antes do julgamento. Em todos esses casos, quanto mais constantemente as pessoas a serem inspecionadas estiverem sobre a vista das pessoas que devem inspecioná-las, mais perfeitamente o propósito do estabelecimento terá sido alcançado. Lembrando aqui que essa ideia de Bentham é nada mais do que uma sociedade disciplinar. Quer dizer, Foucault vai se aprofundar a essa discussão, vai trazer aí o termo sociedade disciplinar, mas Bentham dá essas primeiras características. E quando nós pensamos a sociedade disciplinar de Foucault, nós vamos ver que ela vem para exatamente controlar as mentes, controlar os corpos, controlar toda e qualquer decisão que tenha-se dentro do espaço. Olhem no quadro. O arquetipo para o tipo de sociedade, espaço disciplinar, é recortado, ele é imóvel, ele é fechado, para a qual prende-se o lugar em sua rotina. Aqui nós estamos vendo uma sala cheia de computadores, né? Então, organizar espaços, medir, cronometrar, adestrar e dispor os indivíduos a todos esses processos. Nesse sentido, a finalidade daquilo que chamamos de panóptico nada mais é do que uma maneira de criar mecanismos de vigilância que são muitas vezes invisíveis, com o objetivo de vigiar, manipular e controlar os indivíduos. A paz conquistadas e os reflexos aos corpos dóceis. Por quê? Porque o poder disciplinar é fundada na aquisição de hábitos que valem como normas sociais. Então, Foucault nos mostra como o controle dos corpos, o adestramento dos indivíduos através dessas normas vai possibilitar uma nova realidade, uma nova forma e um novo sistema de estrutura social e de produção. Avanço do capitalismo. Então, vejam que para chegarmos no sistema capitalista, nos avanços do capitalismo, foi preciso observarmos vários acontecimentos que são importantes a ele, que foram as revoluções burguesas, que foram aí a crise do sistema feudal, que foi a busca da burguesia por um maior controle e poder
do capital, do acúmulo, do excedente do trabalhador, da retirada da mais-valia. Então, todos esses avanços que nós vamos observando aí dentro da sociedade, eles vão permitindo que a própria composição do sistema capitalista se faça presente em nossas relações e em nossas sociedades. Por isso, quando trabalhamos a ideia do século XIX e XX, nós trabalhamos um processo em que a própria condição de insalubridade, a própria condição das fábricas, dos escritórios, o desemprego, as relações que vão aí sendo categoricamente estabelecidas através das ideias que o próprio marxismo ou materialismo histórico vai nos possibilitar, que é a discussão das lutas de classe, a representação do confronto entre aqueles que detêm a propriedade, ou seja, o burguês e o trabalhador. Isso tudo vão nos levar a uma outra relação de produção, aonde as reações operárias, aonde as reformulações sociais vão ser aí colocadas, vão ser aparentes. Então, nós vamos ver que o início do século XIX e o século XX, muito dessas questões vão estar aparentes na composição da sociedade. E isso faz com que o capitalismo avance e que traga consigo essa própria realidade, que é o individualismo, a busca pelo processo de construção da produção, da excedência, do lucro. Então, tudo isso vai caracterizando este avanço da sociedade capitalista. E, nesse sentido, marcos da história ou processos que nos permitem analisar essa história do avanço do capitalismo são colocados em algumas categorias. E entre essas categorias nós temos a questão da divisão do trabalho, a divisão social do trabalho. E esse termo, divisão social do trabalho, ele é decorrente do materialismo histórico, do pensador Karl Marx, que nos permite observar como o capitalismo, com todas as suas... E aí é importante chamarmos a atenção o seguinte, o capitalismo trouxe aí questões importantes para o desenvolvimento da tecnologia, da saúde, da educação. Ele traz isso consigo, contudo, ele traz de forma desigual. Então, a grande crítica ao sistema capitalismo é exatamente essa divisão social do trabalho, onde as desigualdades ficam gritantes, onde as desigualdades elas passam a ser empecilhos para a sobrevivência de determinadas classes sociais, de determinados indivíduos em sociedade. Então, quando nós nos tornamos não mais fraternos, solidários ao outro, mas nós nos tornamos competitivos neste processo, que é o capitalismo aí sendo engendrado no início do século XIX e XX, nós vamos ver que essa divisão ela fica muito gritante, prejudicial à vida dos indivíduos. Então, no quadro, a divisão social do trabalho observada à luz de Karl Marx, e que é uma reflexão da acumulação, né, do capital pelo burguês, e essa acumulação ela passa pela questão não só da produção, mas da existência dos indivíduos. Existe uma citação de Marx que ele diz assim: não é a consciência do homem que determina a sua existência, mas, ao contrário, sua existência social é que é determinada determinada sua consciência, ou seja, é a sua forma de produção. E as reflexões sobre a retirada do processo, quando nós falamos em mais-valia, nós estamos falando em lucro, na busca da lucratividade. E este lucro é retirado através do quê?
retirado através do antagonismo, das lutas entre as classes, é retirado através do tempo não pago da produção. E esse tempo não pago da produção, ele pode ser observado também no trabalho alienado, quer dizer, o indivíduo não mais se reconhece naquilo que ele produz. E isso caracteriza, portanto, a exploração do trabalho, a exploração da força do trabalho, ou seja, eu vendo minha mão de obra e dentro dessa mão de obra eu só tenho ela para negociar. Então essa relação é que vai caracterizar todo o processo da divisão social do trabalho. E a partir dessa realidade que é o sistema capitalista no início do século XIX, final do século XVIII, com as revoluções burguesas, início do século XIX, começo do século XX, nós vamos ver que as crises societárias e os problemas que aí o próprio capitalismo vai gerar, vão fazer com que seja necessário estudos que se aprofundem em relação a esses problemas, a essas crises. Então, vão surgir necessidades, né, de estudos que permitam o estudo da crise societária, ou seja, da crise do sistema capitalista, da crise social. Por isso que aparece aí, muitas vezes, um conceito da sociologia ou das ciências sociais como uma ciência da crise. Então, quando nós falamos que é a partir das consequências do sistema capitalista que a sociologia vem para tentar tratar, analisar, observar de forma objetiva, de forma metódica, a partir de métodos, ela vai tentar estudar essas crises societárias. E, nesse sentido, nasce aí, então, as ciências sociais. A sociologia vem para tratar ou dar pistas sobre a realidade e que o sistema capitalista, através do modo de produção capitalista, através da exploração, através das divisões entre as classes sociais, através da classe daqueles que detêm o processo de capital, detêm a propriedade, detêm a terra, detêm os meios, e aqueles que detêm apenas a força de trabalho vão estar em um processo contínuo antagônico, vão estar sempre num processo de antagonismo. E a sociologia vem estudar isso e vem tentar dar pistas ou dar sentido a essa realidade. Nesse sentido, vamos ao quadro. A busca de compreender as mudanças e as transformações da sociedade, através dos estudos dos fatos sociais, através do ser social, através das realidades, vão originar ou vão dar origem àquilo que nós chamamos de sociologia. A ciência que busca entender os processos de interação, os processos de compreensão daquela desordem inicial do capitalismo. É importante aqui chamar a atenção que essa desordem que quando nós falamos desordem, que é a negação da ordem, ela se dá exatamente por quê? Porque a sociedade capitalista, ela não vem de uma forma harmônica, uma forma que busca aí uma ordem para o desenvolvimento e que todos, vamos dizer, todos os indivíduos, todos os cidadãos serão contemplados. Não, ela vem exatamente em um processo de defesas de interesses. Nós vamos ver que o capitalismo vem em defesa do capital. A palavra já diz, né? Vem em defesa daqueles que detêm o capital, vem em defesa daqueles que detêm a propriedade, a terra, a fábrica, e é por conta disso que a sociologia, então, busca tentar entender como esse processo da luta entre as classes, dos contrários, podem ser aí explicadas ou analisadas. No quadro, dentro dessas ideias sobre o próprio processo, nós vamos ver que o primeiro
ou o pai, é considerado o pai, né, da sociologia, Augusto Comte, ele vai trazer aí a teoria do positivismo. Então, Comte trata as ideias, as crises sociais, na busca de tentar dar argumentos, ferramentas para o Estado, ferramentas para aqueles que detêm o poder da sociedade, para trazer a ordem, trazer as normas da sociedade conforme ali estava especificado. Então, nesse sentido, a ciência seria a única forma de conhecimento e procura, por meio de um pensamento racional, estabelecer a ordem capitalista e colocando o amor por princípios, a ordem por base e o progresso por fim. Olhem bem essa frase. Para Comte, para se estabelecer um processo de harmonia na sociedade, era preciso ter o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. Então, a gente já percebe para que veio Comte, né? Comte veio para estabelecer um discurso, o discurso positivista, que vai fundamentar a ordem societária do sistema capitalista e vai dar ferramentas para que, a partir aí do controle, a partir das formas de vigilância, a partir das punições, possam ser estabelecidas essas regras. No quadro, nós vamos ter outros 3 grandes autores, e aqui, então, nós colocamos que esses são os representantes, né, que vão trazer aí toda a metodologia, os métodos científicos clássicos da sociologia, que foram Émile Durkheim, com um método fato social, Karl Marx, com as discussões de classes sociais, e Max Weber, com a discussão de ação social. Para Émile Durkheim, nós podemos ver aqui que ele parte das ideias positivistas de Augusto Comte, aprofunda-se com leituras que ele vai fazer de Saint-Simon, de Merton, e parte de um processo aí funcionalista e funda um método que é o fato social, com as suas características de exterioridade, generalidade, dentro do processo aí de construção. Com Marx, nós vamos ver que as discussões vão ser feitas através da relação das lutas de classe, com o observar do Marx a partir do trabalho, a partir do processo de produção, e o Max Weber, já um contemporâneo do século XX, né? Ele já entende os processos que não podem ser observados apenas pela ordem ou pela moral, como foram com o Durkheim, nem pelo processo apenas econômico, como foi com Marx, mas busca entender a sociedade a partir dos aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais, que são as ações sociais, as relações dos indivíduos em sociedade com a ação social. Quer dizer, a ação social por valor, a ação social por fins, por objetivos. Enfim, esses 3 autores vão dar toda a base de compreensão e leitura dos problemas sociais e das crises sociais do sistema capitalista do século XX. No seu livro didático, diversas situações, problemas foram colocadas. E entre essas situações com problemas, nós aqui passamos a tentar refletir sobre a importância de alguma delas para entendermos até o contexto do nosso encontro de hoje. Então, essa situação problema, ela faz o seguinte questionamento. Vamos ao quadro. As consequências das crises do avanço do capitalismo e das ciências sociais. Quais foram as consequências da crise do avanço do capitalismo? Como toda mudança de sistema, como todo momento novo, né, com a própria inovação, as tecnologias, as invenções, tudo isso vai impactar, sem dúvida nenhuma, uma sociedade, os indivíduos, vai impactar
política, econômica, social e culturalmente. Quer dizer, toda a mudança de um período anterior, que foi aí a transição do feudalismo para o capitalismo, nós vamos ver grandes impactos. Por exemplo, o impacto que num primeiro momento vivíamos em sociedades agrícolas, sociedades que buscavam a agricultura para a sua própria sobrevivência, e o seu excedente era trocado, produtos por produtos. Num momento no qual nós adentramos o sistema capitalista, nós vamos ver que essa relação ela passa a não mais caracterizar-se, ou se em alguns locais ainda ela se manteve, é muito pouco para caracterizar a revolução inteira, quer dizer, o sistema todo da sociedade. Quando falamos sociedade, nós estamos falando da Europa, estamos falando da América Latina, estamos falando de um todo societário que passou a ser comandado por um tipo de estrutura social, por um tipo de organização. E essa organização, ela já não se caracteriza mais somente pela agricultura como um processo de produção, mas sim através da fábrica. São as primeiras fábricas, né? São a linha do trem, né? São aí as grandes locomotivas, é o petróleo aparecendo no século XX. Então, são várias modificações que vão fazer com que esse sistema se estruture de uma maneira muito diferenciada. E quando nós falamos em controle, nós podemos lembrar lá, a sociedade no primeiro momento tinha controles como panóptico. Nós temos hoje, no século XXI, os nossos panópticos, né? Tudo estamos sendo vigiados, vamos dizer assim. Em todos os lugares nós podemos ser filmados, observados, ouvidos. Então, todo esse processo vai constituindo várias crises entre as relações dos indivíduos no trabalho, a luta de classes, onde nós vamos ter indivíduos defendendo o seu processo de acúmulo de riqueza, de exploração do trabalho do outro, e aqueles indivíduos que só têm para barganhar a sua força de trabalho ou a sua resiliência ao vender a sua força de trabalho através de salários e tudo mais. Então, essa luta de classe, ela é antagônica, ela se mantém em todo o processo da sociedade. Além disso, nós podemos dizer que nós vamos ter aí também, além dessas crises, as crises atuais. Então, no quadro, vamos tentar pontuar algumas coisas. O controle dos corpos e mentes. Nós temos aí o controle dos corpos e mentes, que são muito bem claros para todos nós, não é mesmo? A questão aí da disciplina e da punição. Muitas vezes nós recebemos punições não somente através de violências, vamos dizer, violência física, mas nós também recebemos punições verbais, punições aí, como diz Bourdieu, também um outro estudioso da sociologia, a forma das violências simbólicas que estão constituídas no nosso dia a dia, nas nossas relações. O panóptico corporativo nada mais é do que o grande vigia, não é? Aquele que centraliza na presença de um inspetor todo um olhar de controle, de forma de intimidação do trabalhador. Então, nós temos o panóptico corporativo ainda hoje em nossa sociedade. Então, ele inicia-se lá no século XX e ele vai, vamos dizer, melhorando, né? Vai passando por várias outras fases e vai se corporificando aí no século XXI. No quadro ainda, nós temos a ideia da própria sociologia como uma ciência que vai se consolidar, vai consolidar uma ideia a partir do novo modo de produção e vai observar, através dessa ideia, a própria construção da sociedade, quer dizer, como essa sociedade
ela é construída, ela é objetivada, ela é observada. Então, os avanços do capitalismo, eles nos trazem avanço tecnológico, sem dúvida nenhuma, eles nos trazem condições de uma saúde diferenciada, eles trazem resposta a muitos problemas que no início do século XX ou no final do século XIX, nós não tínhamos. Mas também com esse avanço do capitalismo, novas doenças vão sendo aí observadas, novas formas de exploração vão sendo colocadas, novas maneiras de punições vão sendo engendradas nas relações dos indivíduos no dia a dia da sociedade. Por isso, o panóptico corporativo. Esse hoje, atualmente, segundo, e aí através das leituras de Michel Foucault, nós vamos ver que ele está muito presente em todas as nossas relações e em todo o meio societário. Kahoot, eu quero convidar você a participar agora do nosso jogo, do Kahoot. Através dele, nós vamos ter aí 3 questões que vai nos permitir brincar um pouco a partir desses conhecimentos aqui colocados ou discutidos com vocês. Vamos ao PIN do Kahoot. Não sei mexer. Vamos iniciar o Kahoot com a primeira questão. O termo proletariado surgiu como definição de uma classe social no início do... do início do século, do início do 21% colocou do socialismo, 12% colocou do marxismo, 34% colocou do capitalismo e 47% do feudalismo. Então, 34% dos respondentes acertaram essa questão. O proletariado nada mais é do que a expressão que o Karl Marx se utiliza para explicar as duas grandes classes fundamentais, que é a burguesia e o proletariado. Então, é a partir do sistema capitalista que isso ocorreu. Vamos à segunda questão?
Olha, quem ganhou aqui foi o Alcimar, tá certo? Vamos lá para a segunda questão, então. Não sei. Aqui. A sociedade moderna passa a existir com os trabalhadores servos da agricultura, as trocas de mercadorias agrícolas, o modo de produção capitalista ou uma nova monarquia? É sempre aqui, né? Ai, volta pra mim. Onde tá roxinho ali é o tempo. Tá, aí eu tenho que aparecer aqui, né? 75% dos nossos alunos acertaram. O modo de produção capitalista é o que apresenta a sociedade moderna como a sua existência. Aí, Alcimar, 1.882 pontos, depois temos Itapeva, vai Corinthians, Adriano Botelho e Amica. Vamos para a terceira questão. A Revolução Francesa foi movida pelos ideais lucrativos, individualidade e solidariedade, liberdade, passividade e igualdade, liberdade, fraternidade e igualdade, ou fraternidade, coletividade e competitividade? – 71% acertaram essa resposta, colocando liberdade, fraternidade e igualdade. Nós temos, então, aqui o nosso pódio com o Alcimar Redentor. Alcimar Redentor, é isso? O Douglas Franca e o Vai Corinthians como terceiro lugar. Muito bem, gente, obrigado pela participação. E agora vamos entrar, então, num processo de recapitular os nossos conhecimentos. Nós trabalhamos aqui no encontro deste momento, nós trabalhamos as discussões que envolvem o sistema de transição do feudalismo para o capitalismo. Observamos como o avanço do capitalismo vai nos trazer aí uma série de reflexões, principalmente no que tange à realidade da sociedade, no que tange aos processos sociais, no que tange ao modo de produção da sociedade. Isso é muito importante. E também nós trabalhamos as questões que vão aí sendo apresentadas pela nova ciência, que é a sociologia. Quer dizer, pensar a sociologia, as ciências sociais, a partir do século XVIII, é voltar ao entendimento de um processo de transição, onde o feudalismo para o capitalismo, as questões sociais, políticas e econômicas serão observadas e serão colocadas à luz do quê? De um renascimento, de um iluminismo, de uma revolução dos ideais, da moral, uma revolução onde o absolutismo do rei passa a não mais compor ali a necessidade do seu povo, de sua representação na França, uma revolução industrial onde as primeiras máquinas, a primeira fase da Revolução Industrial, traz com ela muitos problemas societários, a cidade não estava preparada para todo aquele processo, a luta entre as classes sociais estarão aí muito bem observada, e o surgimento das ciências sociais. Então, a sociologia, enquanto ciência, é uma ciência que vai analisar a crise. Por isso que quando nós paramos para pensar o nome da nossa disciplina, Homem, Cultura e Sociedade, nós estamos nos remetendo a uma ciência onde o seu objeto de estudo é a relação desses indivíduos, dos indivíduos em sociedade, dos indivíduos em sua relação com a economia, com o processo de produção, os indivíduos em relação aos processos políticos, a sua relação de cidadania, ao processo de democracia, os indivíduos dentro de um processo
processo de construção não somente econômica, política ou cultural, mas também os indivíduos em processo de construção da sua própria realidade. Por isso, quando pensamos num sistema, no avanço do capitalismo, pensamos as críticas que se referem a ele, pensamos as desigualdades que esse próprio sistema, apesar de todo um desenvolvimento, apesar de toda uma tecnologia, ainda hoje não conseguiu resolver e nem sanar, que são aí os antagonismos entre aqueles que detêm o processo produtivo, detêm a máquina, detêm a fábrica, detêm as corporações e aqueles que detêm a força de trabalho. E isso, enquanto esse sistema capitalista não parar para ser analisado, observado, ele vai nos gerar grandes desigualdades sociais, vai nos gerar o quê? Fome, vai nos gerar uma série de problemas em sociedade. Por isso, quero agradecer a você, a sua atenção e até breve.